Bom dia, caros irmãos, caros alunos, alunas da Escola Dominical, irmãos e irmãs que nos ouvem nesta manhã. Estamos novamente tendo a oportunidade de prosseguir com o nosso estudo, cuja unidade são as questões emocionais no nosso meio, incluindo-se o meio da igreja, não é? Sentimentos que não são ignorados pela Bíblia, são colocados e nós queremos então conversar à luz da palavra de Deus. Assim é que nós, inspirados no livro organizado pelo bispo Nelson Luiz de Campos Leite, que se chama O Evangelho e as Questões Emocionais, nós estamos então nos orientando a respeito dos comentários de servos e servas de Deus que escreveram esses capítulos deste livro, e especialmente à luz da palavra de Deus, a Bíblia, não é? Também com nossas experiências, e aí podemos estar à luz da palavra de Deus, nos inspirando para superar também este sentimento tão destrutivo que é o medo. Vamos orar. Agradecemos, ó Deus, esta oportunidade e pedimos a tua sabedoria para, ó Deus, mediante ela, sobre a tua palavra, mediante, Senhor, a ação do Espírito Santo, possamos, ó Deus, estar sendo instrumentos de crescimento para nós mesmos e para todo o teu povo que ouve nesta manhã este estudo. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, é isto que nós queremos estar falando hoje. Domingo falamos sobre o sentimento de culpa, a Silvana já falou sobre vários sentimentos, terminou no domingo anterior ao primeiro que eu trabalhei, falou sobre a ansiedade. Então, esses sentimentos que são destrutivos, não é? A princípio são destrutivos. E, especialmente, domingo passado falamos sobre o sentimento de culpa, não é? E foi bem conversado. Agora hoje nós queremos conversar sobre os medos, as fobias, os tormentos, não é? O grande metodista, conhecido pelo nome de Stanley Jones, não é? Ele no livro O Caminho, seu livro O Caminho, ele afirma mesmo que o medo pode paralisar uma pessoa, inclusive fisicamente. Não é? A pessoa pode ficar petrificada numa situação de extremo medo. Né? A psicologia também compara o medo como um gigante da alma, não é? Que paralisa a vida e que pode alterar os nossos comportamentos, as nossas emoções, o nosso físico, o nosso espírito, né? O reverendo James Farris, que é o escritor do capítulo que hoje está aqui também nos ajudando, ele fala que a nossa sociedade atual pode ser intitulada como a sociedade do medo, né? Então, ele comenta isso, ele fala que os corações das pessoas estão se tornando depósitos de medos, né? E nós precisamos considerar estes medos, não é? Medos que possivelmente se iniciem na infância, não obrigatoriamente, vamos dizer, como diz o reverendo James, dos 10 primeiros de vida nosso, não obrigatoriamente, mas muitas vezes, muitos deles podem sim ter iniciado na nossa infância, não é? E não que tenhamos obrigatoriamente nascido com eles, né? Mas que foram sendo adquiridos muitas vezes quando imitamos os nossos pais, quando aprendemos com nossos pais os seus próprios medos, né? Com a família, com a sociedade, não é? E então isso precisa ficar claro. Certamente muitos de nossos medos na vida adulta começaram na nossa adolescência, começaram na nossa infância. Tem mesmo estudiosos que acreditam que o medo origina-se na vida humana no momento do nascimento.
Eles dizem que a criança, quando sai daquele ambiente bem aquecido, confortável, um ambiente totalmente oposto ao ambiente aqui de fora, não é? Ela é obrigada, ela é forçada a sair daquele ambiente, então ela vindo para um ambiente estranho, não é? E o resultado é o grito, é o choro, não é? Acredito mesmo de dor, então de insegurança, isso pode trazer, quem sabe, o primeiro medo, não é? Mas são estudos, são comentários, não é? E nós precisamos considerar a existência de medos, mesmo porque, à luz da palavra de Deus, esses sentimentos precisam ser extirpados da nossa vida, especialmente daqueles que se chamam cristãos, antes que eles evoluam para o que nós chamamos de fobia, que é um medo exagerado, né? E o pânico, que é o pavor de alguma coisa. Então, o texto básico para nós hoje é este, de 1 João, capítulo 4, versículo 18, primeira carta de João. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O perfeito amor lança fora o medo. O comentarista da Bíblia, intitulada Desafios de todo Homem, ele diz assim: o verdadeiro cristianismo é caracterizado por relacionamentos amorosos, nos quais não há medo. Podemos confiar no Senhor por completo, sem medo, porque nossa punição pelo pecado já foi realizada em Cristo. Já foi realizado em Cristo. Bem, aqueles medos originados na infância ou na adolescência, que permanecem na fase adulta, certamente não foram encarados de frente, não foram administrados adequadamente, não foram orientados, não é? Não foram tratados, seja por nós ou por aqueles mais velhos, por aqueles que cuidavam de nós, não é? Mesmo porque muitas vezes eles nem tinham consciência, nem sabiam desses nossos medos. Todos nós fomos crianças e certamente temos lembranças a respeito. Bom, é uma coisa que tem sido característica dessa sociedade dos medos, né? Que é denominada pelo autor, Reverendo James, realmente é a síndrome de pânico, que tem se tornado comum no nosso meio. Muitos de nós talvez tenhamos um amigo, uma amiga, um conhecido que teve a síndrome de pânico, que é um medo elevado a uma infinita potência, não é? E que a pessoa então adquire, não é, por situações específicas, mas vindo de temores outros, medos outros menores, que foram evoluindo de alguma forma e, como dissemos, não foram tratados. Jesus chama isso de tormento. Eu vejo que tormento é uma situação angustiante, uma situação que tira noites de sono, torna as noites eternas, não é? A pessoa angustiada, com os olhos abertos, sem conseguir conciliar o sono, aquelas horas de sono, de repouso, não é? Esperando o dia clarear. E esse sentimento de tormento, esse pânico, tem assombrado uma grande parcela da população. É calculado, não é, que 20% da população mundial sofre de alguma fobia. E nós podemos lembrar das fobias. Fobia que são assim medos exagerados de alguma coisa que talvez o medo que eu tenho não signifique nada para uma outra pessoa, né? Eu tive uma aluna que tinha pavor de borboletas e para outros a borboleta é motivo de poesia, né? De beleza, de significado espiritual, inclusive,
de transformação, de renascimento, não é verdade? Então, muitas vezes, essa aluna, quando ela via uma borboleta, ela ficava desesperada, ela fugia, ela queria se esconder, né? E isso fica incompreensível para nós. Por outro lado, a gente pode demonstrar algum medo que para ela não signifique nada. Jesus nos previne, então, a respeito da turbação, da perturbação. Nós lemos lá no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 1. Não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, creia também. Creiam também em mim. O dicionário diz que alguém perturbado é alguém que perdeu o norte, né? Está sem norte. Nós sabemos que o norte tem um simbolismo de direção, de achar o caminho, não é? De alguém que está orientado. E quem perde o norte está desnorteado. Então Jesus diz: não fiquem desnorteados, não fiquem desorientados, não fiquem desesperados. Não usem essa palavra desesperado, né? Porque vocês creiam em mim, esperem em mim, confiem em mim. Lá no capítulo 20 mesmo de João, né? João descreve, e acredito que ele estava no meio deles, então ele fala de algo que ele presenciou e que ele viveu. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Então, estamos lembrando aqui, é o momento em que Jesus foi crucificado, morto, e embora já estivesse ressurreto, os apóstolos ainda em dúvida, inseguros, estavam trancados. Então é como o estudioso diz, o medo nos fecha por dentro e nos fecha por fora. Eles trancaram as portas porque eles estavam desnorteados. E como no conselho que ficou para nós na aula passada, a respeito do sentimento de culpa, esses sentimentos psicológicos e que acabam somatizando no nosso espírito, no nosso físico, na nossa estrutura toda, biológica, etc., esses sentimentos precisam ser tratados diante e no altar de Deus, mediante a sua graça, a graça divina, a sua maravilhosa graça, colocarmos diante dele e dizermos para ele: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu tenho medo disto. Ou então, Senhor, revela-me por que eu estou sentindo este medo. Por que eu estou angustiado? Por que eu estou perturbado? Não é como diz o salmista, por que te perturbas dentro em mim? Por que estás angustiada, ó minha alma? Espere em Deus. Bom, aí mesmo lá no Evangelho, nós vamos continuando a leitura, no capítulo 20, diz então que embora as portas estivessem trancadas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com todos vocês. Não é? E mostrou as suas mãos e mostrou o seu lado, machucados pela crucificação. E aí a Bíblia diz que os discípulos se alegraram, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Não é? Eu fico me lembrando de uma reportagem que eu assisti sobre uma mãe que já nos dias de dar à luz, há poucos dias, ela adquiriu a Covid. E ela então precisou ser internada e acredito que até entubada. E os médicos então tiraram o bebê. E essa mãe então depois recuperada, depois de dias, é que ela vai ter um certo contato, um determinado contato com a sua bebê. E a bebê, embora dormindo, sonolenta, quando ouve a voz da sua mamãe, ela abre um sorriso nos lábios, não é? Ao ouvir a voz da sua mamãe. Então os discípulos tinham perdido o seu norte. O seu norte quem era? O seu mestre, o seu Senhor, o Senhor Jesus.
e eles não sabiam que direção, estavam com medo dos romanos, com medo do povo judeu, com medo, inseguros, e eles estavam trancados. E aí eles são aliviados. O reverendo James, ele fala que a fé hebraica, o Velho Testamento todo é um convite a confiarmos no Senhor. Isso significa não ter medo, ou melhor, mesmo em meio ao medo, confiarmos e esperarmos no Senhor, administrarmos este medo diante do Senhor. E assim então, o Salmo 107 diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. É como então, vejam bem, meus irmãos, essa figura, essa metáfora. O medo faz com que nós fiquemos trancados em nós mesmos, a ponto de ficarmos paralisados em nossa vida, em nossa própria estrutura, em nossos relacionamentos, sejam com os outros ou com Deus, e nos trancamos por dentro e nos trancamos por fora, então, concluindo, não é? Essa metáfora. E aí o Salmo 16 está dizendo, ele despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Então isso é uma revelação do Senhor, porque Jesus despedaçou aquelas trancas daquelas portas que estavam trancando os apóstolos, cheios de medo, naquela tarde de domingo, não é? Diante da morte de Jesus. E aí eles creem na ressurreição, eles se alegram em Jesus. Então, vejam bem, o salmista do Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Meus irmãos, eu não posso estar lendo todos os textos, temos problemas técnicos, né, de gravação, mas anotem aí, leiam o Salmo 121, leiam o Salmo 123, leiam o Salmo 124, o Salmo 125, porque eles nos revelam também do que o salmista estava sentindo medo. Por que ele estava com medo? Então, no Salmo 121, nós vemos que ele estava com medo de tropeçar. Nós temos medo de cair diante de situações novas, temos medo de errar numa decisão, não é verdade? Temos medo de falhar. E como pai, como profissional, percebe, meus irmãos? O Salmo 23, ele revela que está com medo do desprezo, né? De ser relegado pelos outros, de ser desprezado, de não ser valorizado, respeitado. O Salmo 124 mostra o medo por sua vida, não é, de ser destruído, medo de inimigos visíveis ou invisíveis, medo pelas suas vidas. O Salmo 125 mostra que é medo por se sentir inseguro, desprotegido, exposto a uma situação arriscada, perigosa, medo do desconhecido, dos imprevistos, medo das perdas, né? Então vejam bem esses salmos que eu citei, meus irmãos. Eu gostaria de ler todos, mas leiam durante a semana, não é? Para vocês administrarem possíveis medos que vocês tenham guardado, acolhidos no coração, na alma e na mente. Bem, lembramos das fobias, temos lembrado, né, dos pânicos, temos falado dos medos, quando que eles surgem, não é? Eu vi esses dias uma reportagem sobre uma garotinha num país em guerra e cuja casa foi bombardeada. E aquela bomba assustou tanto a garotinha que ela perdeu a fala, os olhos estavam vidrados, não é? Estalados, ela tremia toda, né? Soltava alguns grunhidos e tremia muito e ela ficou totalmente abalada, não é? O que pode estar causando o medo? O que pode estar me paralisando? Não é? Ele conta, o reverendo James, que pequeno ainda, ele participou de um passeio, uma caçada com o pai em meio a uma mata. E o pai andando à sua frente e o menino atrás, de repente vê que uma aranha cai
no seu ombro. Ele fica paralisado vendo aquela aranha no ombro do pai, perto do seu pescoço, e ele não conseguia avisar o pai, ele ficou paralisado, não é? E quando a aranha se movimenta, ele então consegue espantar a aranha, expulsar a aranha do ombro do seu pai. Mas não precisa dizer que até hoje ele tem o que é chamado de aracnofobia, fobia de aranhas, não é? Então, como enfrentar esses medos? É o que nós temos falado diante do Senhor. Vamos trabalhando os nossos medos, vamos resistindo, não é? Como a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é? Então nós precisamos lidar com essas coisas. 20% da população sofre de algum tipo de fobia, seja medo de altura, medo de escuro, medo de sangue, pavor de hospital, medo de falar a um grupo, falar a uma plateia, medo da morte, pessoas que não conseguem ir nem a um funeral, ao enterro de um parente ou a um velório de um amigo, não é? Então, nós precisamos lidar com as nossas fobias, mas não nos condenarmos por elas, porque o Senhor Jesus não nos condena, mas colocarmos no seu altar para que Ele trate desses nossos medos. Os sintomas são esses, não é? Taquicardia, boca seca, tremores, falta de ar, sudorese, a ansiedade, a própria ansiedade, o pânico, a incapacidade de raciocínio. Então, diante dessas coisas, meus irmãos, eu preciso terminar o estudo de hoje e continuarmos na semana que vem. Eu gostaria de terminar lendo com os irmãos o Salmo 91. Abram lá no Salmo 91. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Meus irmãos, que possamos pensar durante essa semana nessas questões que afligem e que nos assustam. A mensagem do Salmo 91 é esta: não se assustem, não te assustarás do terror noturno. Não se assustem, não fiquem assustados, mas confiem no Senhor, não é? Embora as portas estejam trancadas, Ele se coloca no meio de nós. Que Deus nos abençoe. Até o domingo que vem, se Deus quiser.